Tô aqui em Campo Grande, chegamos ontem. A gente veio trazer o Bernardo pra ver os vovôs, as vovós, os titios, as titias, viemos ver a família também. E cara, aqui é casa onde eu cresci, minha família construiu essa casa aqui. Casa onde eu morei quando era pequeno, onde eu morei quando eu casei, no primeiro ano. E é uma casa muito boa, assim. A vida parece que passa em câmera lenta, assim. E eu tava conversando com a Tiane uma coisa que eu quero fazer. Me relembrar uma coisa que eu falei no podcast de Suscope que saiu ontem. Ontem foi dia 22. Que é andar na faixa da direita. Que eu aprendi nas minhas férias, que é uma coisa que eu venho tentando praticar em alguma medida, mas se perde facilmente na rotina de São Paulo, assim. Que é esse desacelero da vida, esse desacelero voluntário. E para isso, no mês de janeiro, eu irei ficar um mês sem redes sociais. Janeiro todo. Eu vou documentar semanalmente, postar vlogs semanais de como foi aquela semana. O que vocês acham disso? Bom, eu tô gravando aqui na varanda de casa e tá nesse ângulo tão... Nem no mato a gente tem paz. Mas a questão de se afastar das redes sociais, às vezes eu penso que a crítica ou a motivação pela qual ela é feita, às vezes não é tão afiada, porque a gente fala assim... Vou dar um exemplo pra vocês. No podcast que eu participei lá no Jesuscope, os primeiros comentários mais curtidos, assim... eles são com relação a redes sociais, que o pessoal lá no título deu uma ênfase a redes sociais e tudo mais. Mas é o pessoal falando assim, eu excluí todas as minhas redes sociais. E o pessoal do comentário nem tava colocando culpa nas redes sociais. Mas eu vi que para algumas pessoas a resolução é se abster de toda forma de mídias sociais, na realidade, né? Mas o grande problema não é a mídia social em si, não é o meio, mas é a parte do social, porque nessa parte do social é que entra a gente, é que entra o ser humano, é que entra o nosso coração. Mídia social não é inerentemente má, porque ela pode ser usada para bom proveito. A gente está usando essa aqui, o YouTube agora, para um bom proveito. O problema não são elas, é o nosso coração. É a desorientação do nosso coração em relação a Deus que faz com que a gente se utilize das mídias sociais e de qualquer outra coisa que seja de uma forma que é prejudicial. A parada é a seguinte, eu vou ficar um mês sem mexer nas mídias sociais, sem Instagram e tudo mais, sem consumir. Você viu a arara passando ali? O arara. 2 ararinhos. Mas e depois disso? Porque nada impede de eu ficar esse tempo sem mídias sociais e depois voltar com o consumo normal. Não conseguir regular o consumo, a quantidade de horas por dia. Porque, cara, a grande realidade é que se eu chego aqui pra vocês e falo assim, olha, galera, tô viciado em cachaça. Todo mundo fica assim, Mas se eu chego pra vocês e falo assim, pessoal, tô viciado em Instagram. Eu tô lendo e de repente eu termino um capítulo, não termino um capítulo, já penso que eu tenho que ver uma notificação. As notificações estão perturbando a minha mente. E de repente eu sinto a necessidade de entrar na rede social. Isso é vício, cara. Isso é vício, é pecado. Isso é pecado, a gente tem que ser radical com relação a isso. Mas não só em um certo período de tempo. Mas é construir um tipo possível de uso saudável dessa mídia social. Eu tô lendo um livro que eu já falei dele para vocês no Óbvio Pra Quem, no último Óbvio Pra Quem que saiu, que é sobre como orar, que é a oração do Timothy Keller. Cara, se você não leu esse livro, por favor, faça esse favor pra você. Essa é a primeira vez que eu tô relendo ele inteiro, depois de quase 10 anos. É incrível quando você lê um livro que te marcou muito, assim, no passado, e você lê ele de novo, você vê o tanto de coisa que você perdeu, porque você não tinha carga, experiência de vida para processar aquilo ali, para absorver aquilo ali. Eu vou deixar o link dele na Amazon, na descrição, e quando você compra por esse link, você ajuda esse canal aqui, você bota cascalhinho no bolso desse canal pra gente comprar um microfone de lapela, pra gente investir na produção de conteúdo aqui também, tá bom? Então compra lá pelo link. E cara, esse livro é maravilhoso.
é maravilhoso. A primeira parte se chama Desejando a Oração. No primeiro capítulo, o Tim Keller ele vai falar da necessidade da oração. Ele conta o exemplo da Flannery O'Connor, ela descrevendo as crises artísticas dela, né? Como um escritor. Fala dessa bagunça no coração dela e de como ela tratava a oração como um desabafo de sentimentos, até que ela encontrou os salmistas. E ela viu que o salmista não tratava a oração só como um desabafo dos seus sentimentos, mas uma exposição, numa sinceridade brutal dos seus sentimentos para serem processados na presença de Deus. E às vezes a gente só quer desabafar nossos sentimentos, a gente só quer dar um jeito de colocar para fora aquilo que a gente sente, mas a gente não está disposto a processar isso com sinceridade diante de Deus. Por que isso é importante? Porque nós precisamos de uma recalibragem constante, periódica dos nossos afetos. E daí no mesmo capítulo, logo em seguida, ele fala o que Agostinho fala nas suas confissões, que é: viver bem depende de reordenar os nossos afetos. E cara, eu tô a fim de viver bem, tá? E viver bem é viver para a glória de Deus. Viver bem é não viver de acordo com os impulsos do meu coração, mas é submeter o meu coração a Deus. E o Tim Keller vai dizer: a experiência do poder do Evangelho só vem pela oração. Ou seja, essa experiência da reordenação dos nossos afetos, essa experiência de colocar o nosso coração diante de Deus em sinceridade brutal e não só desabafar os nossos sentimentos, mas deixar que Ele toque nele, só vem pela oração. Então, esses tempos sem mídias sociais, esse mês, vai servir muito para mim. O meu objetivo é dar espaço para Deus reorientar os meus afetos para o longo do ano. E a realidade é que, relendo esse livro, o que eu descobri 10 anos depois de começar a aprender a orar, é que eu ainda preciso desesperadamente aprender a orar. Provavelmente daqui a 10 anos, provavelmente daqui a 20 anos eu ainda vou estar dizendo a mesma coisa, mas eu preciso aprender a orar. Não é reaprender, é aprender. Então eu quero dedicar meu tempo a isso, e antes que as programações, as atividades da igreja, do trabalho e tudo mais comecem a ficar mais intensas, aproveitar esse início de ano para dar espaço para Deus recalibrar o meu coração, para que eu consiga continuar essa prática ao longo do ano. Então, eu vou documentar isso semanalmente, espero encorajar vocês. Spark a heart that's gone too light, and you jump the spine. You stun like a cannon. You show the scars of your darkest night in the morning light. And I have waited for you. Coisa que eu tava pensando ontem, eu filmo a rua aqui de casa, eu filmo aqui em casa, e me vem em muitos momentos, eu postei um history lá e tal. Cara, é muito importante pra mim. Tem uma carga emocional, uma coisa assim, não só nostálgica, mas de importância mesmo, que eu quero tentar passar pras pessoas. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que as coisas que são importantes pra gente, a gente não consegue fazer com que as pessoas amem tanto quanto a gente ama. Então a gente não tem como forçar as pessoas ou tentar expressar aquilo de um jeito que faça as pessoas amarem ou sentirem o que a gente sente na mesma medida. Então a gente precisa saber relembrar e admirar e explicar os nossos sentimentos de uma forma a não tentar forçar as pessoas a sentirem a mesma coisa que a gente está sentindo. E eu acho que a literatura, a poesia é muito boa para isso. Você expressar os seus sentimentos. Inclusive eu tenho um poema exatamente sobre isso, que tá lá no Substack, que é um dos primeiros, que eu esqueci o nome dele, mas é sobre o pé de ipê. Vai lá ler depois.
E uma das coisas que eu quero fazer também é dedicar a escrita nesses dias, em redes sociais, tentar estabelecer uma rotina de escrita, porque vai que em 2026 eu consigo escrever um livretinho aí, hein? O que vocês acham? and jump the spine. You stare like Eu já tô aqui em casa, em São Paulo, e percebi, editando o vídeo, que não fiz um take de encerramento. É o seguinte, fizemos boa viagem, olha a gente indo pro avião aí, olha a gente dentro do avião aí. Aí saindo do avião não deu porque é muita correria. Mas é o seguinte, eu ainda tenho muito material, muito não. Tenho um material legal dessa viagem a Campo Grande, que é minha conversa com o João Divino. Quero que vocês comentem aqui se vocês querem esse vídeo com a conversa com o João Divino. Eu vou tentar editar legal, porque eu só apoiei o celular lá, a gente foi gravando e ouvir o Vino falando é muito legal. Então comente se você quer ver isso. Curta esse vídeo, compartilhe também. E eu tô animado para nossa jornada aí em janeiro. Espero que vocês estejam animados também. E se você não for ficar sem redes sociais, você acompanhe por aqui. Se você for ficar, você assista depois. É nóis, até mais.